Sejam todos bem-vindos ao quarto dia de limpeza espiritual. Eu sou Maura Alves, a mentora espiritual e guia nesta jornada de transformação. Neste momento, vamos invocar o nosso anjo mentor. Peço que se sente confortavelmente com a coluna reta ou se deite confortavelmente. Respire profundamente, solte o ar lentamente. Respire mais uma vez profundamente, solte o ar lentamente. Respire mais uma vez profundamente, soltando o ar lentamente, trazendo a sua consciência para este momento presente. Feche seus olhos, respira, se conecta com o seu coração, solta o ar. Invocação ao anjo mentor, a conexão. Eu sou a luz que desce à terra da mente de Deus. Eu sou o amor que flui na terra do coração da deusa. Eu sou o divino que vibra dentro de cada ser. Eu sou o sopro de Deus, sou o calor da deusa, o som da manhã, o silêncio da noite. Eu acompanho ao Deus durante o dia e acompanho a deusa durante a noite. Eu sou a luz, eu sou o amor, eu sou o divino, eu sou uma estrela, 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 eu sou uma estrela. Abençoado seja luz e amor, abençoado seja. Nesta hora sagrada, eu me conecto com meu anjo mentor e decreto, em nome de Deus Pai, Mãe, Gaia, eu decreto, em nome da minha presença divina, eu sou, eu comando e ativo agora que está cancelado toda dor, sofrimento de manifestar durante toda a minha existência de alma, os medos de dar errado, medo de ficar sem recursos, medo de passar falta, medo de sofrer humilhação, medo de gastar o que tenho, medo de não ter o suficiente, medo de não ter para a sobrevivência, medo que as coisas deem certo, medo da mãe, medo do pai, medo de fazer dar errado, medo de não fazer e dar errado, medo de perder, medo nas escolhas, medo de ser fracassado, medo do fracasso, medo de dar o próximo passo, medo de dar merda nas escolhas, medo de ser imperfeito, medo de ser perfeito, medo de não superar as expectativas, medos de sentir vergonha, medo de se sentir inseguro, medo de falhar, medo de não agradar, medo de sentir manipulado, medo de se sentir usado, medo de se sentir rejeitado, medo de se sentir abandonado, medo de ser traído, medo de ser chamado de burro, medo de se sentir desencorajado, medo de ser desorganizado, medo de não ter recursos necessários para a sobrevivência, medo de ser enganado, passado para trás, medo de gastar, soltar, desapegar,
medo da falta de dinheiro, medo de não ter o dinheiro para ajudar as pessoas, medo de não saber improvisar, medo de não saber fazer, medo de se expressar. Eu peço ao meu mentor espiritual que me ajude a transcender todos os medos. Medo de não agradar, medo de ser incompetente, medo do improviso, medo dos homens e mulheres, medo de se sentir irresponsável, medo de sentir prazer, medo de ser amado, medo de se entregar no amor, medo de amar, medo de não ser aceito, medo de não ser escolhido, medo de ser recusado, medo de ser deixado para trás, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser confiável, medo de não ser planejado, medo de ser infeliz, medo dos outros, medo de se sentir culpado, medo de falhar, medo de não sentir libido, medo de se sentir inútil. Eu peço que desmaterializa, cancelo, desintegro todos esses medos do meu campo eletromagnético agora. Eu decreto que eu estou livre desses sentimentos, pensamentos e atos agora. Está cancelado, 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 cancelado agora. Todos os medos de carregar peso dos outros, medos de se sentir imaturo o suficiente para alcançar os objetivos, medo de ser adulto, medo de ser inteligente, medo de expor as ideias, medo de ser feliz, medo de ativar a alegria, o amor incondicional, medo de ser um eu superior, medo de conectar com os mestres, medo de ativar o meu poder, medo de me libertar, medo de sair do controle da Matrix, medo da exclusão de todas as pessoas que me fazem ficarem aprisionadas no sentimento de que amar é fazer a vontade dos outros. Eu sou livre e me liberto agora desses sentimentos. Eu peço neste momento a chama violeta de Mestre Saint Germain que venha para o meu campo para eliminar, desintegrar, dissipar todo o medo da rejeição, medo de existir, medo de expor minhas ideias, medo de se sentir acusado, medo de ser tocado, medo de ser abraçado, medo de ser visto, medo de se conectar, medo de chorar, medo de viver a realidade, medo de dar trabalho, medo de não agradar, medo de não ser suficiente, medo de sentir vergonha, medo de sentir humilhado, medo de se sentir manipulado, medo de se sentir excluído, medo de enxergar a vida como ela é, medo de ser enganado, medo de se sentir triste, medo da falta de dinheiro, medo de executar, medo de dar o próximo passo rumo à vida dos meus sonhos, medo de se entregar aos relacionamentos, medo das regras, medo de perder os outros, medo de atrapalhar, medo de se incomodar, medo de se sentir proibido, medo de se relaxar, medo de ser controlado, medo de ser o que preciso ser, medo do mundo real, medo de ser, medo de se sentir normal,
Está cancelado, cancelado, cancelado todos os medos que me impedem de ter a vida dos meus sonhos. Está desmaterializado pela chama violeta o medo da rejeição dos outros, medo de viver a ilusão, medo de ser castigado, medo de se sentir punido, medo de aceitar a verdade, medo de não conseguir viver a vida da sua imaginação, medo de alguém atrapalhar as suas viagens imaginárias, medo de ser feliz, medo de se entregar ao sucesso, medo de se conectar com o mundo espiritual, medo da luz, medo de ser a luz que você nasceu para ser, medo de ser o eu superior agora. Eu peço a chama violeta que desmaterializa, desintegra toda a energia de medo que está em minhas células, no mental, emocional, físico e espiritual agora. Em nome de Deus, em nome da minha divina presença, eu sou, eu decreto a libertação espiritual em luz de todos os sentimentos de ser manipulado, de ser enganado, usado, medo de ser trocado por outras pessoas ou por outras coisas, medo de ser controlado, medo de ser usado como moeda de troca, medo de se entregar e dar certo, medo de dar o próximo passo e dar errado, medo de se entregar para a relação, medo de ser dominado, medo de ficar preso nos vícios, medo de ficar aprisionado na mente, medo de ser congelado, medo de ser aprisionado no mundo espiritual, medo de ser manipulado pelas influências externas e ataques espirituais, medo de ser conduzido, induzido pelos outros, medo de se sentir desvalorizado, medo da dor de ficar devendo para os outros, medo das dívidas, medo da dor de se entregar à relação nos negócios, medo de confiar, medo da dor de se sentir frustrado, medo da decepção, medo da dor de ser cobrado por amor, medo da dor de sentir sufocado, medo da dor de confiar nas pessoas e se arrepender, medo de se sentir desmotivado. Eu cancelo toda dor e decreto que eu sou livre para que eu possa ser o que eu preciso ser. Eu peço a chama violeta que liberta, 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 liberta agora todos os meus sentimentos de dores emocional e existencial, mental e espiritual agora. Eu peço à Mestra Rosa do Amor que venha para eliminar, desmaterializar, dissipar todo o mal, todo o medo da dor de se sentir abandonado, medo da falta dos pais, medo da falta de amor dos pais e das pessoas, medo da dor de sentir necessidade, medo da dor da falta de amor próprio, medo do sentimento de frustração, medo da dor da falta de afeto, medo de não ser ouvida, medo da falta de ter alguém por perto, medo da falta de contato, medo de não ter alguém para desabafar, falar, medo de sentir desprotegido, medo da dor de se sentir incapaz, medo da dor de se sentir desprezado, medo da dor de se sentir confusa, medo da dor de se sentir responsável,
medo da dor de se sentir usada, medo da dor de se sentir abusada, medo da dor de ser vítima, medo da dor das pessoas se afastarem, medo da dor de mostrar a dor e não poder chorar, medo da dor de não poder chorar, medo de expressar os sentimentos, medo da falta da dor que mantém no estado de vitimização, medo de ser dominada por pessoas narcisistas, psicopatas e controladoras, medo do abuso das pessoas, dos sentimentos, medo de estar próximo de pessoas que não têm sentimento, medo das pessoas que têm o coração frio, medo da crueldade das pessoas, medo da crueldade do mundo, medo de ser cruel, medo de se arrepender de ser amável, tolerante, querido, abençoado, amoroso, fiel, compassivo, seguro, feliz, harmonioso. Eu cancelo e desativo, cancelo e desativo, cancelo e desativo e peço a Mestra Nada que nos preencha de amor incondicional, emane luz rosa para todos os seres que estão conectados a esta limpeza espiritual neste momento, no agora. Neste momento, eu peço e decreto a libertação de todos os sentimentos de ser traído. E neste momento eu peço ao Mestre Elmória para estar presente com seu raio azul, envolvendo na bolha azul todos estes medos neste momento. Eu peço a eliminação, dissipação, desmaterialização, desprogramação, eliminação completa de todos os medos de ser traído, medo de ser excluído, medo de ser trocado por outro, medo de se entregar e não ser suficiente e ser imperfeito, medo de se sentir desnecessário, medo de não brilhar, medo de se sentir indeciso, medo de triangular, medo de fazer escolhas, medo de se sentir separado, medo de não aceitar as escolhas dos outros, medo da dor de entregar-se nos relacionamentos e viver uma vida feliz, medo da dor de se entregar à profissão, medo da dor de focar em um só sonho, medo de se conectar com os homens e mulheres, medo de falhar, medo de competir com as pessoas e não ser suficiente, medo de não dar o seu melhor, medo de dar e perder nas relações e na profissão, medo de ser trocado pelo sexo oposto, medo de se entregar e integrar ao todo, medo de se sentir culpado, medo de se sentir cobrado, medo de sentir prazer, medo de sentir feliz, medo de sentir merecedor, medo de se sentir recompensado, medo de se sentir reprovado, medo de se humilhar, medo de reclamar, medo de não se sentir bom o suficiente, medo de se sentir completo, medo de não superar as expectativas alheias, medo de se sentir fracassado, diminuído, reprovado, para que você possa e seja o que precisa ser. Eu decreto nesta hora sagrada, eu entrego todas essas energias de medo ao Mestre Elmória, que transforme, transmute na chama azul todas essas memórias,
sentimentos passados, na luz e no amor, na coragem, na força, no poder de Arcanjo Miguel. Eu peço para que elimine todos os medos, medo de acessar o seu eu superior, medo de se entregar à expansão de consciência, medo de fazer a limpeza necessária para ir para o próximo nível, medo de se libertar da Matrix, medo de ser comparado com outras pessoas, medo de ser pior que outras pessoas, medo de ser igual a outras pessoas que são ruins, medo de ser o melhor que outras pessoas. Eu cancelo, desmaterializo, desintegro. Peço que a chama azul corte agora todo o mal que está na minha mente, no meu corpo, no físico e no espiritual, vindas de outras vidas, vindas das hereditariedade, dos antepassados. Eu desmaterializo agora, cancelo, desintegro, na força, na luz da chama azul, toda a energia semeada, doente, de oposição invertida, que não faz jus com a luz e o amor. E eu determino agora que os caminhos estão abertos, selados na energia de Arcanjo Miguel, na luz e no amor. Eu determino e decreto libertação espiritual em luz. Eu determino e decreto libertação espiritual em luz. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Gratidão. Neste momento eu entrego este trabalho ao comando arcturiano para que seja entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, para que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado por meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação. Eu agradeço esta oportunidade de transformar meu ser em luz divina, amor e cura.